Olá, esse vídeo é a atividade 2 da disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino Médio. E ele objetiva responder a alguns questionamentos sobre o planejamento escolar. O primeiro questionamento é: para que serve o planejamento no agir docente? Bem, o planejamento ele é o ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem. É o momento em que o professor ele vai definir quais são as metodologias utilizadas, quais são as suas estratégias, quais são as ferramentas de ensino que ele vai utilizar nesta aula, quais são os objetivos que ele vai querer alcançar. Então, ele é algo importantíssimo na vida do professor e determina o objetivo final, que é a aprendizagem desse aluno. Então, o professor, quando ele entra numa sala sem planejar, consequentemente, essa aula é quase um desastre, porque os alunos com certeza vão ficar dispersos, vai ter questão de conversa, e tudo isso é causado justamente pela falta de planejamento desse professor, porque a metodologia não vai ser, com certeza não vai ser algo atrativo, então os alunos vão se dispersar com a maior facilidade. Então, o planejamento ele é algo importantíssimo para o processo de ensino-aprendizagem e é ele que vai determinar a significação que o conteúdo ele vai ter para o aluno. O questionamento de número 2 é: como devemos iniciar o planejamento? Bem, o planejamento, acredito que ele deve iniciar primeiro definindo o que vai ser trabalhado, qual é o conteúdo, depois partindo para qual metodologia você vai utilizar. Terceiro, quais são os objetivos que vão ser alcançados nessa aula e como você vai avaliar os alunos diante daquela aula. Então, mas o planejamento ele começa com a definição do que, o que vai ser trabalhado, qual conteúdo você vai abordar naquela aula e depois vem todos os outros passos. Terceiro questionamento pergunta: as metodologias utilizadas nas aulas devem ser sempre as mesmas? Com certeza não, porque a metodologia, quando o professor ele só tem uma, por exemplo, uma aula expositiva, aquilo se torna monótono. Todos os alunos já estão acostumados, não, ele vai chegar, vai expor o conteúdo, a gente mal vai participar, vai fazer uma atividade. Então, isso gera uma apatia por parte dos alunos em relação não só ao professor, mas também ao conteúdo, e isso prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Já quando ele inova nas metodologias, isso prende a atenção dos alunos, tornando a aprendizagem muito mais significativa, e ele consegue, por meio de outras metodologias, aproximar esse conteúdo da sua realidade. Então, isso deve ser sempre algo levado em consideração por parte do professor. Será que a metodologia que eu estou utilizando, ela aproxima o conteúdo da realidade desse aluno? Então, por isso que inovar é sempre necessário nas aulas. Utilizar um jogo, uma música, um teatro, um seminário, algo que ele possa também se sentir importante nesse processo de aprendizagem. Quarto, como você avalia o plano de aula proposto pelo portal do professor? Cite 2 características positivas e 2 negativas. Bem, o plano de aula do portal do professor, em relação às características positivas, ele é muito bom em relação aos recursos complementares, porque nos tem a possibilidade de citar blogs, outros sites, colocar outras animações, para que o aluno ele acrescente essas informações que muitas vezes não dá tempo passar em 2 aulas, em uma aula, em relação ao ensino de biologia, que algumas escolas têm carga horária reduzida e se torna só uma aula. Então, 50 minutos é pouco tempo. Então, quando você cita, já que ele tem acesso à internet, ele pode pesquisar mais e aprofundar o conteúdo. Então, os recursos complementares, ele é algo muito bom. E outra característica positiva é a questão da estrutura desse plano,
como ele descreve os dados da aula, desde os conhecimentos prévios que você quer trabalhar, como é que você vai desenvolver o passo a passo, quais são as metodologias, o que vai vir, você vai iniciar como, depois o que é que você vai vir um vídeo. Então, tudo isso é muito bem detalhado. Então, é algo também positivo. E, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma certa repulsão. Por quê? Como ele é bem detalhista, eles tornam um plano de aula bem extenso em relação ao que os professores estão acostumados a fazer. Tem só o objetivo geral, específico, forma de avaliação. Então, assim, ele é um plano bem mais extenso. E isso pode ser algo ruim para alguns professores. E também em relação a essa questão de detalhes, que eles têm que detalhar o passo a passo de sua aula. Então, isso pode causar um pouco de repulsão. Quinto, qual a sua conclusão sobre a importância do planejamento no sistema educacional? Como eu já falei, o planejamento ele é importante, nós utilizamos planejamento no nosso dia a dia e principalmente para um professor, e o professor de biologia em especial, que nós temos também a questão dos alunos que eles têm uma certa repulsa pela biologia, pois acham o conteúdo muito difícil. Então, assim, dentro desse planejamento, nós temos que levar em consideração tudo isso, para que essa barreira ela seja quebrada. Então, o planejamento ele tem essa importância de romper, por meio das metodologias e da estratégia, com aquilo que o aluno, com a impressão que o aluno tinha, e aproximar o conteúdo da sua vida, dando mais significado para o mesmo.